Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Quando a gente fala em moralidade sexual, nós estamos falando das revoluções do que aconteceu nos últimos tempos. Mas a pergunta que fica: sexo antes do casamento é pecado? Fornicação, no caso entre jovens, é pecado? E o adultério deixou de ser pecado? E o homossexualismo é permitido dentro da Bíblia? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. Então nós estamos aqui com a nossa primeira lição, cujo texto áureo nós temos aqui da primeira lição, que é fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 18. Então, Paulo escrevendo à igreja de Corinto sobre a questão da prostituição e como este pecado interfere na vida da pessoa. Nossa verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então nós já temos aqui, na verdade que deve ser praticada, de que o sexo só é permitido de forma correta depois do casamento. E isto, o sexo é hétero entre um homem e uma mulher. A nossa leitura básica está lá em 1 Coríntios 6,15 e Romanos 1, 26, 28. E diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então esse é o nosso texto bíblico, que está deixando claro para nós aí alguns pontos importantes e que nós temos que analisar. Nós temos aqui a nossa introdução do nosso texto, e dentro dessa introdução é importante que a gente diferencie a questão sexo e a questão sexualidade. Sexo é aquilo que define o homem como homem e mulher como mulher. Quando eu olho para a estrutura física, anatômica do homem, eu digo ele é um homem, porque o corpo identifica. E quando eu olho para a mulher, o corpo dela é também identificado através da anatomia do corpo dela. Isso é sexo. E sexualidade é o comportamento que cada um fará deste sexo. O nosso primeiro tópico vai falar sobre um novo paradigma para a sexualidade.
Nós sabemos o quanto realmente tem acontecido essa mudança de paradigma. Nós temos baseado todo o nosso comportamento, da nossa análise dentro da palavra de Deus. Então a Bíblia é o guia para nós. Mas, lamentavelmente, nós temos visto como as coisas têm mudado, né? Porque a Bíblia ela traz que o homem só pode ter relações sexuais após o casamento. E tem que ser monogâmico. E tem que ser hétero. Então essas são regras, são estabelecidas dentro da Bíblia. A Bíblia não aceita outra forma de relacionamento sexual. Então, nós precisamos ter essa visão conservadora, e os cristãos têm. Segundo tópico, a quebra de tabu. O comentarista vai dizer que ocorreu uma mudança, um movimento, e também em vários países, no Brasil e em vários países a partir de 1960. Mas essa revolução, se a gente for analisar, ela já começou lá há muitos anos, 200, 300 anos atrás, e alguns dizem, né, segundo o pastor Fábio Segantin, alguns acham que já começou lá na morte de João Batista, quando Herodias, né, queria lá ter a sua liberdade, né, ter a sua liberdade de ter lá o seu amante, digamos assim. Então, nós estamos vendo realmente essa mudança. E essa mudança, né, houve aí uma mudança moral, né, uma mudança totalmente, né, houve vários protestos por várias partes do mundo. E nós tivemos a televisão, o cinema, nós tivemos aí o teatro, nós tivemos aí a imprensa, dando todo o apoio para que essa mudança ocorresse e ocorra, porque a mídia em geral tem apoiado e continua apoiando esse progresso que eles chamam de progresso de liberdade da mulher. Então, nesse bojo nós vamos encontrar o sexo antes do casamento, o sexo durante o casamento, que seria o adultério, nós vamos encontrar o homossexualismo, e, enfim, né, todas as letrinhas que existem hoje aí, né, nós vamos encontrar o apoio da imprensa, o apoio da mídia e o grande desenvolvimento. E, lamentavelmente, essas coisas todas estão infiltrando nas igrejas, né? Por várias vezes você está conversando com as pessoas e elas demonstram que o sexo antes do casamento está dentro da normalidade. Não existe mais nenhum tipo de escândalo quando isso acontece. Então, quando dois jovens têm relações sexuais, para alguns pais, eu prefiro que ele fique em casa, eu prefiro que ele faça aqui do que fazer em outro lugar, está debaixo dos meus olhos, e vai se liberando, vai se tendo uma liberdade. E no nosso tópico 2 diz os principais distorções da sexualidade sadia, né? Já até falamos um pouquinho sobre isso, mas a prática da fornicação. A fornicação é essa relação de sexo entre dois jovens. Ela é reprovável dentro da Bíblia e vai continuar sendo assim, não tem como mudar, tá? O termo vai até aparecer um termo aí como porneia, né, que está ligado também à questão da pornografia, né, do pornô, mas nós temos que analisar que dentro da Bíblia isto vai continuar sendo errado, né? Então, nós vamos ver Jesus condenando, nós vamos ver várias partes da Bíblia condenando esse comportamento. Tópico 2 vai falar sobre a questão do... Não acredito. Mas Deus é maravilhoso. Nós vamos encontrar também aí o adultério, né? Que também foi crime de 1940 até 2005 no Brasil, né? Está lá nos seus incisos, que a pessoa tinha lá 30 dias para fazer a denúncia e a pessoa poderia ser presa lá de até 6 meses de detenção, mas em 2005 ela foi tirada e não foi tirada essa lei, né?
e não é mais crime. Então, o adultério não é crime, mas dentro da Bíblia ele é pecado. Porque a Bíblia, na verdade, não trata na questão de crime, de prisão, ela não entra nesse quesito, mas ela vai dizer que isso continua sendo pecado. Quando Natã teve o relacionamento com Betseba, quando Davi teve o relacionamento com Betseba, nós vamos encontrar o profeta Natã reprovando essa atitude. E em várias outras partes nós vamos encontrar reprovações, né? Provérbios vai falar muito sobre a questão da mulher alheia, né? Da prostituta, nós vamos encontrar muito disso. E Mateus também vai falar, vai aconselhar, Paulo também vai aconselhar. E nós temos aí a homossexualidade no subtópico 3, né? E isso a gente chama de uma contradição da ordem natural, porque os cristãos que confiam, que acreditam na Bíblia, eles compreendem essa homossexualidade como um comportamento adquirido. Então é algo que a pessoa escolhe, ela escolhe ser assim, e ela sabe que está escolhendo. Não é um determinismo biológico. Ninguém nasce homossexual, não. Nenhum cientista conseguiu provar isso, não há nada substancial provando isto. O homem nasce homem ou mulher, a criança nasce 100% homem ou 100% mulher, tá? Então isso não tem, é uma prática. Então a homossexualidade é um comportamento e, lamentavelmente, devido ao apoio da mídia, tem crescido muito isso, tem crescido em todos os lugares, nós temos visto esse tipo de comportamento, esse tipo de escolha. Então as pessoas escolhem ser homossexual, é uma escolha delas. Devemos respeitar? Sim, é uma escolha dela, com certeza, tá? Então nós temos aqui o tópico 3, também dizendo o seguinte: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E o primeiro tópico vai dizer que o sexo atende uma necessidade de criação. Biblicamente, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, a primeira determinação bíblica para o sexo era a procriação. O homem tinha que fazer isso. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas, mas a terra não está cheia. Então as pessoas continuam. Há países em que as pessoas estão envelhecendo e ninguém quer mais filho. Então estão quebrando as regras bíblicas, porque a regra é ter filho. Eu sei que é difícil ter filho hoje devido às condições financeiras, mas o sexo foi dado exatamente para que haja uma procriação. E aí entra aquela questão: como 2 homens podem ter filho? Como 2 mulheres podem ter filho? Então isso prova de que Deus não criou para esta finalidade. O sexo como complementação e satisfação. Então, além da procriação, lógico, o sexo vai atender a uma necessidade fisiológica do homem e da mulher, porque ambos eles se complementam. Então, quando o casal, após o casamento, eles se complementam sexualmente, eles tenham lá o seu prazer sexual, isto vai dar ao homem e à mulher a chance de não procurar fora de casa nenhuma outra satisfação, porque ele já tem na sua casa a sua própria esposa para poder satisfazer os seus desejos. E, do mesmo modo, a mulher também tem lá o seu marido, o seu esposo, para poder satisfazer. Terceiro tópico, o pastoreio cristão e a prática sexual. Quando a gente fala em pastoreio cristão, o pastor, nós devemos tratar todas as pessoas de forma iguais. Então, tanto o homossexual como o heterossexual deve ser respeitado, deve ser tratado como um ser humano que merece respeito.
De forma nenhuma devemos ter preconceito contra este comportamento. Posso não concordar, posso não ter o mesmo comportamento, mas devo respeitar e devo ter para com ele um tratamento de ser humano, como qualquer outro ser humano. Então, a prática eu posso não concordar com ela, mas esta é uma pessoa carente de salvação como qualquer outra pessoa. Então, dentro do pastoreio cristão, eu devo pastorear, eu devo pregar, eu devo ensinar, porque as pessoas podem chegar ao ponto de se converter, de mudar o comportamento, de mudar essas atitudes. Então, eu preciso ter essa postura de comportamento em relação aos homossexuais e aos heterossexuais da mesma forma. E todas as letrinhas que existem hoje, eu devo tratá-los como ser humano e respeitar a decisão que essa pessoa tomou. E dentro da nossa conclusão, nós vamos chegar dizendo o seguinte, que nós aprendemos 3 principais desvios, do modelo sexual na Bíblia. A fornicação, que ocorre entre os jovens, que não é aceita de forma nenhuma dentro da Bíblia. O adultério, que é quando um homem casado tem uma relação com outra mulher. E a homossexualidade, que não foi isto que Deus criou para o homem nem para a mulher. Então, essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado aí cada vez mais espaço, na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido e que foi de fato o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Então, dentro da palavra de Deus, desta lição, é isso que nós temos para hoje, uma lição rápida, mas apenas para deixar você um pouquinho mais envolvido com a nossa lição. A ideia é que você tenha um entendimento geral da lição bíblica. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.